Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myo Renge Kyo Mushirai Hobozai Shosho Metsu Konjin Yoribu Shinni Itarumade Tamochita Tematsuru Homon no Honzon Homon no Kaidan Homon Jigyo Happon Shoken Jogyo Shoden Honinge Shuno Namo Myo Horenge Kyo Namo Myo Horenge Kyo Namo Myo Horenge Kyo. Perante o grande Dharma, Namo Myo Horenge Kyo, oração da quinta essência transmitida pelo Jogyo Bosatsu, louvamos o Buda Shakyamuni iluminado primordial. Oramos em agradecimento pela soberba compaixão aos três grandes mestres Nichiren Dai Bosatsu, Nichiryu Dai Shonin e Nissen Shonin, Dai Dai Daion Rosha, a todos os sumos pontífices e ao padroeiro do budismo no Brasil, Ibaragi Nisui Shonin Hooi Shatoku. Rogamos pela paz mundial, pela propagação do Dharma sagrado e pela solidariedade dos seres. Namo Myo Renge Kyo. Perante o Gohozen, com respeito e veneração, neste momento realizamos as orações de abertura do curso prático de budismo, do budismo primordial do mês de agosto. Rogamos saúde, proteção, harmonia e um bom aprendizado para a plena devoção na prática da fé. Geisho Goriyaku Kanno Dokyo Aiminojo. Oramos Namo Myo Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu, Guzuko Sen Shagabuku Joju Toshio Hannei. Rogamos pela ampla expansão, através do êxito da orientação compassiva, Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honninge Shuno Namo Myo Horenge Kyo Namyo Horamyo Horenge Kyo Namyo Horenge Kyo Namyo Horenge Kyo Namyo Horenge Kyo Namyo Horamyo Horenge Kyo Namyo 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 Horenge Kyo Namyo
Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Myo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Myo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo, Golenge, Golamumyo. Dai de Dai He, Dai Yon Rosha, Namumyo, Horenge Kyo. Tal qual o vento que corre livre no céu, libertai-nos de todos os males e transtornos, conduzindo-nos à terra pura de Buda. Homon, Hapon, Shoken, Jogyo, Shoden, Honnin, Geshuno, Namumyo, Horenge Kyo. Arigatou gozaimasu. Boa noite a todos, Tieme, né, todos os organizadores, Gyounshi, que estará ministrando o curso de hoje, o curso de hoje, e os demais sacerdotes e bispos presentes de todo o Brasil. Chegamos à 8ª aula deste ano, né, para ver que para todo a prática é importante e tem que começar, né? Chegamos já no nível, no momento de realizarmos o aprendizado de hoje, né? Que diz respeito a uma das mais básicas e principais práticas que nos levam à perfeição, né? Isso faz parte, é a primeira das práticas dos 6 paramitas, né? Práticas voltadas aos bodhisattvas, todos que desejam alcançar a iluminação, precisam praticar a fé e propagar o Dharma sagrado. Mas, para que isso aconteça, é necessário que haja um desprendimento. Então, a primeira prática que nos leva à perfeição é o chamado Fusé, é a prática de ofertar. É a primeira das 6 práticas que nos leva à perfeição. É por isso que o tema de hoje é oferendas, oferta aos sacerdotes e donativos ao templo também. Um tema muito importante, né? Justamente porque é isso que vai criar uma base, né, de sustentação para a prática da fé e propagação do Dharma sagrado. Tá? Muito obrigado a todos, né? E que, tal como fiz na prece de abertura, que tenhamos um bom aprendizado para a plena devoção na prática da fé, né? Para podermos praticar mais e melhor. Tudo bem? Então, bom aprendizado, né? E Gohouko contínuo para todos. Passo a palavra agora para Tieme, nas palavras de abertura, depois em seguida o Gyounshi também. Aí, muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada, Rei Aodoshi, pelas orações de abertura do curso prático de budismo, o 8º do ano já. A gente quer agradecer imensamente também ao Gyounshi, que vai ministrar a aula de hoje. A aula de hoje é sobre ofertas, oferendas e doações. Nesse momento, a gente está muito contente, né, com toda a presença de vocês, 135 participantes agora conectados, 135 telas conectadas, né, porque muitas vezes tem mais de uma pessoa também
na tela, que eu estou vendo que tem 2 pessoas. Quem puder abrir a sua câmera, a gente gostaria muito, né, de poder sentir essa conexão. Como está escrito aqui, né? Opa, do lado de cá, aqui, é invertida a câmera. Conexão espiritual, né? Se a gente puder também se conectar aqui juntos, é maravilhoso. Cada sacerdote que vem e prepara com muito carinho, eles se dedicam bastante tempo ali para desenvolver uma aula para nós. Então, a única coisa que a gente pode ofertar é presença, a nossa alegria, né? E a gente também praticar tudo que eles vêm ensinando em todas essas aulas que têm sido muito incríveis, né? Eu já recebi feedback de muitas pessoas do quanto que tem sido transformador para muitas pessoas, que tem inspirado, o quanto que os relatos, os vídeos do pessoal que também falam sobre o assunto, né, que traz os exemplos práticos, o quanto que tem sido transformador para muitas pessoas. Então a gente fica muito feliz, né, de contar com todo mundo aqui. Uma coisa que eu gostaria de lembrá-los é que aqueles que cumprirem a porcentagem mínima estabelecida lá no início, né, nas aulas, vai receber um certificado especial, e aqueles que participarem de pelo menos aí mais de 70% também, a gente vai pensar numa coisa legal para todo mundo. Então, participem, a gente ainda tem, vamos lá, 1, 2, 3. Além de hoje, tem mais 3 aulas. A próxima vai ser dia 25 de setembro com Bispo Ishin Suzuki. Então já guarda lá na agenda de vocês, toda a última quinta-feira do mês, tá bom? Às 20 horas. Vai rolar o link aqui no chat. E hoje é diferente. Então, coloca a presença, por favor. Não esqueçam de colocar a presença no link, porque senão não conta a presença de vocês na aula, tá? Então, clica no link, põe o nome de vocês, põe o nome do templo lá, que é só assinalar. E hoje vai ter uma avaliação do curso. Vocês vão contar pra gente o que vocês estão achando. Vai ter lá uma avaliação de 5 estrelinhas, uma estrelinha é nota mais baixa e as 5 estrelinhas é a mais alta. Você vai colocar de 1 a 5 estrelinhas e vocês vão falar o que vocês estão mais gostando e alguma sugestão que vocês gostariam de dar, tá bom? Não é obrigatório essas últimas 2, só 5 estrelinhas é obrigatório, mas de qualquer maneira, todo mundo que conseguir compartilhar o que está gostando, pra gente ajuda muito, porque daí a gente vai aperfeiçoando cada vez mais para vocês, e a gente sempre tem buscado fazer o melhor por vocês, tá bom? Então, obrigado por todos que já abriram as câmeras, estou vendo aqui bastante rostinhos. Obrigado a todo mundo que está escrevendo aqui no chat. Se tiver dúvida, escreve mesmo, manda pra gente, que a gente vai fazer o melhor para tirar a dúvida de todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada. Quero chamar, então, o Gyoushi para dar início na aula de hoje. Gyoushi, yoroshiku onegai itashimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado. Agradeço ao Arcebispo Correia pela oportunidade. Agradeço ao Departamento Nacional de Expansão, a TM Okamoto, pela organização. E muito obrigado a todos que estão participando. Eu fico muito feliz, principalmente por ser um curso prático. A gente aborda temas do dia a dia de um templo, né? E ver que tem pessoas que estão interessadas é porque querem realmente aprimorar a sua prática da fé. E para as pessoas que estão participando pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Não se preocupem, né? Caso tiver alguma coisa que você não conseguir entender, a gente vai conseguir explicar ao longo do curso, ou então no próprio templo e durante a participação vai ficar mais familiar, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu vou dar início então ao curso de hoje, né, para a gente poder passar por tudo, porque hoje tem bastante coisa, né? Mas não se preocupe, a gente vai abordar da forma mais simples possível, tá bom? Vou compartilhar com todos aqui o slidezinho que eu vou seguir. Não se preocupem, porque depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo, aí vocês podem ler com calma. Então não se preocupem em anotar, decorar qualquer coisa que aparecer nesse slide, porque depois vocês vão poder ler em casa com calma, tá bom? Vou compartilhar aqui. Espero que todos consigam enxergar. Bom, o tema de hoje, como foi dito, nós vamos falar sobre ofertas, oferendas e doações.
Para que a gente possa falar sobre isso, é muito importante que a gente deixe para trás qualquer tipo de preconceito que a gente tenha em relação a esse tema. Como assim? Tem pessoas que têm um pensamento muito ruim a respeito disso. Porque conhece alguém ou já teve alguma experiência ruim, né, e pensa, a igreja fica pedindo dinheiro só para enriquecer o pastor lá, esse tipo de coisa, né? E tem pessoas que não chegam a ter um pensamento ruim, né? Na verdade, elas até estão certas, né? Pensa que a oferta, né, a oferenda é para ajudar o templo. E não está errado. Realmente é para ajudar o templo. Mas no budismo existe uma fundamentação diferente em relação a isso. A oferta que a gente faz, a oferenda, as doações, é para a gente poder acumular essa virtude. Na verdade, é uma coisa em que nós recebemos através desse ato de desprendimento. Então, ao longo do curso de hoje, se a gente conseguir entender isso, eu já vou ficar muito feliz, né? Não vou me ater muito a ficar explicando a parte técnica, né, das doações, né? Como que faz? Você coloca no envelope e faz isso e aquilo. Isso eu não vou ficar muito tempo nisso. Está escrito aqui no material também, tá bom? Eu vou mais querer explicar a parte da fundamentação e do sentimento, tá bom? Bom, vamos começar. Por que eu preciso doar? Por que existe isso, né, no templo, né? No budismo, existem muitos ensinamentos que nos ajudam a crescer espiritualmente, né? Mas assim como uma criança não começa estudando as matérias mais difíceis antes de aprender aquilo que é básico, né? Nós também precisamos seguir uma ordem correta em relação à nossa prática da fé. Então, assim que a gente começa, a gente tem que realmente começar pelo começo. Nós vivemos numa era que é chamada de era Mappo. É uma era de grande dificuldade, tá? Inclusive espiritual. Para essa época, o Buda, através do Sutra Lotus, nos deixou a prática do Namu-myoho Renge-kyo. E é isso que a gente aprende quando a gente chega no templo, né? Vamos rezar o Namu-myoho Renge-kyo. Faça suas preces, né? E pronuncie o Namu-myoho Renge-kyo com bastante fé, que as coisas boas vão acontecer, né? Isso é muito importante. Mas é uma prática pessoal. Eu estou rezando para mim, né, para as minhas preces, né, para concretizar as minhas preces, para eu melhorar. Mas também a gente precisa, né, ajudar a propagar o Dharma. Isso significa fazer com que mais pessoas tenham acesso ao Namu-myoho Renge-kyo. Que mais pessoas, nos seus momentos de dificuldade, elas também possam vir aqui com a gente fazer as suas preces. E essa é a prática impessoal. A doação, ela faz parte disso. Quando você ajuda a manter o templo, manter o sacerdote, né, deixar o templo bonito, agradável, convidativo, você está ajudando na expansão do Dharma. E como foi dito pelo arcebispo agora há pouco, uma dessas práticas impessoais é justamente os 6 paramitas, né? Vamos ver brevemente sobre eles, né? O que são os 6 paramitas? Os 6 paramitas, elas são as 6 práticas do devoto, ou as 6 práticas do Bosatsu. Bosatsu é a pessoa movida pela compaixão, que ela dedica a sua vida voluntariamente para beneficiar outras pessoas. E essa é a felicidade dele, tá? E dizem que essa é a maior, né, e única felicidade verdadeira, né? Você ser feliz com a felicidade dos outros, né? A gente está se lapidando para atingir esse estágio, né? E essas práticas são o caminho para transformar a nossa vida e acumular virtudes, né? Como foi dito, a primeira delas é a oferta, né? Ofertar, né? Preservar, né? Ou disciplina, resistência, esforço, orar, né? Ou meditar, conhecer ou saber, né? Tem aqui no materialzinho a especificação de todas elas, tá bom? Depois vai dar para olhar com calma. Eu destaquei aqui a parte do ofertar. Ofertar é o primeiro passo. Por isso que nós dissemos lá no começo. A gente tem que começar pelo começo, né? E o começo das 6 práticas que transformam, né, o nosso ser é a oferta. É o primeiro passo. Significa doar
tempo, esforço, devoção e também recursos materiais, recursos financeiros. Mais do que doar coisas, né, dar coisas, ofertar é praticar o desapego, é você se libertar do egoísmo, né, e você conseguir sentir alegria em poder de alguma forma viver pelos outros, pela alegria das outras pessoas. A verdadeira riqueza, ela não está naquilo que a gente possui. Eu sou muito rico, eu tenho um carro que custa tanto, eu tenho um celular de última geração. Não é isso, né? Mas é a gente ter o coração cheio de fé e compaixão. Isso vai nos trazer uma alegria duradoura. E é através da oferta, é através dessa prática que a gente consegue aliviar o nosso coração, tirar essas coisas ruins que são trazidas pela ganância e assim sentir a verdadeira alegria de ter essa pureza, né, no seu coração, né? Bom, continuando, né, a parte dos 6 paramitas, né, como disse, né, ofertar, disciplina, resistência, esforço, orar, conhecer, todos eles estarão explicados aqui. Dá para fazer uma catequese sobre cada um deles, tá bom? Mas hoje eu não vou falar sobre os outros. Mas eu vou deixar no materialzinho para que você possa ler depois com calma, tá? Eu queria mostrar um videozinho. É um vídeo meio antigo já, e ele fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa atitude de vida, né? Enquanto tem muita gente que pensa que eu quero ser uma pessoa rica, né? Mas rica de dinheiro, né? Esse vídeo era uma propaganda, na verdade, né? Que ele chamava a atenção para o outro lado, né? Você ser uma pessoa rica de coração, né? Rica por ser uma pessoa solidária, por ser uma pessoa que pensa nos outros, né? É um videozinho curtinho, tá bom? Gostaria que todos acompanhassem. Yoroshiku onegai shimasu. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry, I hurry. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see.
Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Ah. はい、ありがとうございます。Então, eu espero que tenha dado para ouvir, né? É um videozinho simples, né? Mostra um pouquinho sobre essa visão, né? Sobre levar uma vida pelos outros, né? Bom, eu gostaria de contar uma historinha, né? Ela tá aqui, né? O resuminho dela, eu vou contar brevemente. É sobre os trajes de Buda e ele fala sobre a virtude da doação. Na antiga Índia, existia um nobre milionário chamado Pipara. As suas riquezas eram tantas que não havia meio de contabilizar. Em seu palácio também trabalhavam centenas de pessoas que o dia todo lhe serviam e davam atenção. Portanto, para ele não havia o que ele não pudesse conseguir. Entretanto, num certo momento, ele começou a se entristecer. Nada o tornava feliz novamente. A causa da sua tristeza era o sofrimento das pessoas. Por mais que ele
generoso e benevolente como era, ajudasse as pessoas, elas ainda padeciam diante dos tetrasofrimentos: o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Quanto a esses sofrimentos, por mais que ele tivesse e oferecesse dinheiro, nada podia fazer. Então, um dia ele pensou que haveria um meio, de libertar as pessoas desse ciclo interminável de sofrimento. Decidiu então reunir os seus servos e disse: a partir de hoje eu iniciarei a minha vida no asceticismo. Começarei a peregrinar para buscar os ensinamentos de Buda, para que eu possa ajudar as pessoas a serem indiscriminadamente felizes e livres. Como não mais precisarei dos meus bens e riquezas, peço que repartam igualmente entre si. Após isso, sem nenhum dinheiro e determinado a buscar o ensinamento correto, ele começou a viajar à procura de Buda. Quando chegou a uma cidade em que Buda estava, como se tivesse à sua espera, logo se tornou seu discípulo. Foi nomeado como Kashou, um dos nobres discípulos de Buda. Kashou passou a acompanhar Buda em suas viagens. Só que, mesmo tornando-se um monge, a sua roupa ainda era de origem nobre, e mesmo um único traje que vestia era mais vistoso do que o do próprio Buda. Logo que ele percebeu isso, ele pediu para que Buda trocasse de roupa com ele. Buda aceitou a oferta e lhe disse: você, há centenas de vidas passadas, era um mísero agricultor que vivia no limite da pobreza. Entretanto, certa vez, no momento em que não possuía nem mesmo o que comer, ofertou um pouco de comida para o Buda. Graças a essa virtude, em todas as suas vidas dali em diante, você renasceu como afortunado. Meus trajes são velhos, mas se oferece-me o seu, aceite o meu também. Com o passar dos anos, Kashou tornou-se um nobre e respeitado monge. Mesmo assim, jamais trocou os trajes que recebera de Buda. Usou por toda a sua vida e só recebia oferendas de pessoas pobres, pois queria que todas essas pessoas recebessem a virtude da oferenda, assim como ele já recebeu em suas vidas passadas. Certa vez, o deus celestial Taishaku e a sua esposa, observando a atitude de Kashou, decidiram descer até a terra disfarçados. Tornaram-se um velhinho e uma velhinha, sujos, doentes e com o corpo coberto de feridas. Quando Kashou passou por eles, para o espanto deles, Kashou disse-lhes: por favor, será que os senhores não possuem algo que possam ofertar a este discípulo de Buda? A virtude da oferta é imensurável, lhes proporcionarão incalculáveis benefícios e o libertarão do sofrimento. Neste mesmo instante, os velhinhos se transformaram nos deuses e lhes ofereceram o melhor das oferendas do mundo celestial. Kashou, ao perceber a real identidade dos dois velhinhos, perguntou-lhes: os senhores, seres tão sublimes, com tal oferenda que me fazem, desejam receber virtudes e se tornarem mais sublimes ainda? Eles então responderam: a grandeza da virtude de uma oferenda é incalculável. Entretanto, virtude nunca é demais. Por isso nos transformamos em velhinhos e viemos fazer-lhe essa oferenda. As pessoas à volta se assustaram. O deus Taishaku, o próprio em pessoa, se redimiu para ofertar a Kashou, pois, após isso, as pessoas perceberam que podiam oferecer mais e se esforçaram ao máximo para praticar a oferta também. Buda
ensinou: a pureza de sentimento de Kachô é a número 1. Já faz muito tempo que você usa essas vestes que recebeu de mim. Já está um pouco velho e precisa usar um tecido um pouco mais suave para sua pele. Troque de trajes e venha comigo receber oferendas de nobres também. Mas Kachô respondeu: muito obrigado, Buda. Mas para mim, estes trajes que me deu são um tesouro. Quanto ao receber oferenda de pessoas pobres, essa é a minha maior satisfação. Da mesma forma que eu fiz um dia, quero que todas as pessoas possam receber a virtude da oferenda. Buda então respondeu: sabia que tomaria essa atitude, mas quando quiser venha até mim, sempre que aparecer, dividirei meu assento com você. Uma historinha simples que fala sobre a virtude da oferenda. Quem já participou de um funeral já ouviu, né, o nome do deus Taishaku. É uma das divindades, né, a qual você se apresentará no momento depois da sua morte, né? E por essa história aqui, dá para você perceber que ele aprecia bastante as pessoas que fazem oferendas, né? Então, se ao longo da sua vida você fizer bastante oferenda, né, para Buda, né, para o templo, você vai ter bastante virtude também acumulada, né? E também mostra algo interessante, né? Mesmo quando eles se disfarçaram de velhinhos, né, numa situação que muitos poderiam pensar: eles não têm nada para oferecer, acho que é melhor deixar para lá, né? Vou pedir uma oferta para quem tem alguma coisa para oferecer, né? O Kachô ensinou que é justamente o contrário. É justamente as pessoas que estão sofrendo que precisam fazer uma oferenda e acumular essa virtude. Por isso que ele, sem hesitar, foi até esses 2 velhinhos e lhes pediu, né? Façam uma oferenda para o discípulo de Buda. A virtude da oferenda é incomensurável. E assim, seguindo o mesmo exemplo que o Buda disse que ele teve um dia. Há um verso do grande mestre Nissen Shonin que nos ensina da seguinte forma: Okyo kani fuse subeki takara naku temo kokoro zashi araba kudoku wa fukaki daikai fuse subeki takara naku temo kokoro zashi araba kudoku wa fukaki daikai. Tendo sentimento, as virtudes serão profundas como o mar, mesmo não possuindo bens para realizar as ofertas. Tendo sentimento, as virtudes serão profundas como o mar, mesmo não possuindo bens para realizar as ofertas. Vocês viram a palavra que apareceu, kokorozashi, é o espírito de oferta. No budismo primordial, nós aprendemos que tudo deve ser realizado com esse espírito, ou seja, ter o sentimento natural e espontâneo de boa vontade e benevolência aos seres. No Japão, há um provérbio que diz: kokorozashi pode ser embrulhado em folhas de árvore. Significa que mesmo que o sentimento seja simples e singelo, ou mesmo pequeno ao ponto de ser possível embrulhar numa pequena folha de árvore, por conter esse kokorozashi, é nobre e sublime. É um ser humano valioso e digno de iluminar o mundo e as pessoas ao seu redor. Ou seja, não importa o quanto se faz ou consegue fazer. O mais importante é o sentimento com que se faz. E isso é o que faz os atos de uma pessoa gerarem virtudes. É uma outra historinha que fala sobre a mulher e a lamparina. Dito que há muito tempo, na Índia, vivia um rei. E esse rei, sabendo sobre a presença de Buda na sua cidade, pediu para que os seus empregados comprassem centenas de carroças com potes de óleo
para acender lamparinas. Assim, outros nobres da região, sabendo disso, fizeram a mesma coisa. E naquela noite, o templo ficou extremamente iluminado, né, cercado de várias e várias lamparinas, né? Muitos nobres, né, ostentando, né, o seu poder através da quantidade, né, de lamparinas que eles ofereciam, né? E muitos nem sequer tiveram qualquer esforço para isso, tá? Só pediram para o funcionário, ó, vai lá, compra 200 lamparinas lá e leva lá para o Buda, né? Naquele dia, né, havia uma mulher que na sua vida passava muita dificuldade. Era uma mulher muito pobre e ela também passava muitas necessidades, né? Então ela não tinha quase nada. Mas mesmo assim, né, sabendo, né, da presença de Buda naquele momento, ela queria muito poder oferecer alguma coisa. E ela pensou e falou, poxa, eu queria muito poder oferecer e eu não tenho nada para oferecer aqui. Mas até que ela tomou uma decisão. Ela foi até o mercado e vendeu o seu cabelo. E com as poucas moedas que ela conseguiu comprar uma única lamparina. E foi essa única lamparina, né, que com toda a sua dedicação e sentimento, ela ofereceu. Então lá no meio, né, de milhares, né, tinha uma lamparina, que foi a única que ela conseguiu oferecer, né? Mas acontece que naquele dia, né, deu uma ventania muito forte. E essa ventania apagou praticamente todas as lamparinas. O templo ficou na escuridão, exceto por uma. Né? Uma única lamparina continuou acesa e parecia que brilhava mais forte ainda do que as outras, né? No dia seguinte, né, os discípulos do Buda ainda tentaram apagar essa lamparina, né? Mas o próprio Buda falou, vocês não vão conseguir apagar essa lamparina, porque ela foi feita com um sentimento verdadeiro, de grande devoção e desprendimento. Por isso, a virtude dela é muito grande. A pessoa que fez essa oferta, certamente renascerá um dia como uma pessoa iluminada. É uma historinha antiga e bastante conhecida que fala sobre, não importa, né, o que você pode oferecer, o importante é o sentimento com o qual você oferece. Bom, vamos falar sobre as formas, né, de oferta. A oferta ela pode ser uma oferta espiritual, que é oferecer assistência espiritual, né, e a fé às pessoas. Pode ser material, né, a doação de bens, doação de dinheiro, né, para sustentar o templo, né, para ajudar, né, a pagar as contas do Oterá, né, na prática. Pode ser uma oferta física, né, oferecer o seu tempo, o seu corpo, né, para servir o Dharma sagrado, né, você ajudar com a sua força física mesmo, né. E também pode-se oferecer, pode ser uma oferta dármica, né, que é oferecer o Dharma, né, transmitir os ensinamentos de Buda para as outras pessoas, né. Então existem esses 4 tipos de ofertas que nós podemos fazer, né. Não é necessariamente dinheiro, né, quando a gente está falando de oferta. Na verdade, tem tudo isso, né, tem muita opção para a gente conseguir fazer a nossa oferta, né. Bom, tipos de oferta. Agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais técnica, mas eu vou passar bem rapidinho por isso, tá bom? O ofusê é a oferta ao monge. Ela é feita de forma voluntária, como nós já vimos ali atrás, com o kokorozashi, né? Com esse sentimento puro, né? A gente coloca um envelopezinho, né? Uma quantia no envelope, coloca o nosso nome, né? Não tem um valor fixo, né? Ela representa a gratidão, né? Aí, claro que a gente acumula virtudes com isso, né? O goyushi, um nome que a gente ouve bastante no templo, é a oferta ao templo. Ela pode ser feita a qualquer momento, na secretaria, na recepção do templo, né? E ela que ajuda na manutenção do templo, nas atividades, né? Por exemplo, a compra das flores, né? As velas, incensos, né? É através desse tipo de oferta, né? O orei
é o agradecimento. Muitas pessoas, né, fazem as suas preces. E quando essas preces se concretizam, né, quando a pessoa está muito feliz, né, às vezes esquece de agradecer, né? Para fazer esse agradecimento, a gente faz o nosso cartãozinho de agradecimento, que é lido, né, pelo sacerdote no momento do culto, mas junto com isso, também é costume de se fazer uma oferta como agradecimento. Ela é chamada de orei. E também as ofertas relacionadas às orações póstumas, tá bom? Bom, as ofertas ao monge, né? Como eu disse, através de um envelope, né, se escreve ofusê. A gente vai ver um pouquinho sobre esse nome. O texto vocês podem ler com calma depois, tá bom? A origem do ofusê. Né? A palavra fusê, né? O o é o prefixo de respeito, né? Por isso que fica ofusê. Mas o termo é fusê. Ele é formado por 2 ideogramas, né? O primeiro ideograma, ele significa sozinho, né? Ele significa tecido, né? Ou pano. E o segundo ideograma significa ofertar ou doar. A sua origem, né, ela vem também de uma história muito antiga. Diz que lá na época do Buda, né, em uma de suas peregrinações, né, uma mulher também muito pobre queria fazer alguma oferta para o Buda, mas ela não tinha nada. Né, e ela pensou bastante, né, o que eu poderia oferecer, né? Tantas pessoas oferecem alguma coisa, a única coisa que eu tenho é a minha roupa do corpo. Né? E foi justamente essa a ideia dela. Ela rasgou um pedaço, né, arrancou uma tira de tecido, né, da sua roupa, a única coisa que ela tinha, e ofereceu, né, esse pedaço de pano para o Buda, esse pedaço de tecido. Né? Foi a partir de então que criou-se né, esse hábito das pessoas oferecerem, né, um pedaço de pano aos monges. E a partir desses pedaços de pano, né, eles eram lavados, né, e cortados e costurados, formando a faixa de monge. Então, quem prestar atenção na ocasião de grandes cultos, aquela faixa que o sacerdote usa, ela tem uns quadradinhos, né, que parece que foi montada a partir de retalhos. Né? Isso remonta a essa época, né, em que os monges recebiam esses pedaços de pano como oferenda, e com esses panos é que eles montavam, né, costuravam, iam montando a sua faixa de monge. Então esse fusê, ele vem disso, né, de ofertar. Como eu disse, né, não é o que foi ofertado, mas o sentimento com o qual foi ofertado. Né? E essa mulher que fez essa oferta, diz o próprio Buda, recebeu uma grande virtude para os seus renascimentos futuros também. Né? Por isso que até hoje a gente usa essa palavra, né? Ofusê, né? Como o sinônimo, né, de oferta, né? Essa oferta que você faz ao sacerdote. Claro que hoje em dia já não é mais o tecido, né? Hoje em dia você pode fazer uma oferta monetária, mas com esse sentimento nobre ainda, né? A oferta ao templo, né, que são as doações espontâneas, né, que a gente faz a qualquer momento, vai lá na recepção, né, no templo, sempre tem alguma forma de você poder ofertar, e elas são usadas no próprio templo. Isso é uma coisa visível, né, que todo mundo consegue ver, fala, nossa, o templo está bonito, as flores estão bonitas, né? Tudo que a gente tem no templo hoje, né, tanto da ornamentação quanto do próprio funcionamento, né, as contas de água, de luz, de telefone, tudo isso é graças a essas ofertas. Né? Então a gente tem que pensar, né? Fala, poxa, se eu estou vindo ao templo, eu estou usufruindo, né? Se eu não estou fazendo, né, alguém está fazendo, né? Então, se eu puder, né, ajudar um pouquinho também, seria muito bom, né? Tem aqui escrito todas elas, né, desde as grandes contribuições que nós fazemos todo ano, como também o que é chamado de Godikai, que é considerado uma oferta muito importante, porque é como se fosse uma mensalidade, né? A gente ajuda, né, nas contas do templo
com uma quantia simbólica, né? Todo mês. Isso faz muita diferença. Nem todas as pessoas sabem, né, que é possível fazer isso. Principalmente as pessoas novas, né? Se ninguém fala, né, você nunca vai saber. Mas, de qualquer forma, para poder manter um templo, a gente precisa dessa ajuda. E todos nós, principalmente, precisamos acumular a virtude da oferta. Então, a gente pode procurar o templo e ver qual que seria a melhor forma da gente fazer uma oferta, né? A gratidão, né, como foi dito, é aquilo que você faz nos momentos em que você quer agradecer. E você, além de agradecer, né, pela felicidade de estar agradecendo, você também recebe essa virtude através da doação, né, através do oferecimento. Um dos mais importantes é o oferecimento que a gente faz na data do nosso aniversário. É chamado de Ichi-Nichi Isho, um dia, uma vida. A gente recomenda, né, que você pense, né, em pelo menos R$1 por dia. É pouco, na verdade, né? Mas, como eu disse, o importante é o sentimento, né? Você pense em R$1 por dia. Aí, na data do seu aniversário, quando você fizer o agradecimento do seu aniversário, você faz essa oferta ao templo, né? E dessa forma você está ajudando o templo e também você está acumulando essa virtude, né? E agradecendo por cada dia da sua vida. Por isso, Ichi-Nichi Isho, um dia, uma vida, tá bom? Vamos ouvir agora um pouquinho, vou parar de compartilhar a tela, um depoimento, né, de um fiel que vai poder falar para a gente um pouquinho melhor, né, sobre esse sentimento, né, de doar, de ofertar, de realizar as atividades religiosas. Aqui no nosso templo, ele é responsável por essa parte, né, de ajudar os fiéis nesse momento, e ele também, como exemplo, sempre tem procurado, né, praticar isso no seu dia a dia, né? O Stephen, cadê? Deixa eu tentar achar a telinha dele. Está aqui. Estou aqui. Arigatou gozaimasu. Deixa eu destacar aqui para todos. Por favor, Stephen, pode se apresentar e falar um pouquinho para a gente? Arigatou gozaimasu. Em primeiro lugar, agradecer ao Gyo-Unshi, né, e ao arcebispo Correia Odoshi pela oportunidade de contar um pouco aqui sobre o que eu aprendi ao longo dos anos aí sobre todas as contribuições, né. Bom, meu nome é Stephen Hanil, tá? Eu sou tesoureiro aqui da Catedral Nikkyoji. Eu estou no meu 4º mandato consecutivo. E eu também sou o tesoureiro responsável no projeto de construção da nova Catedral Nikkyoji. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre exatamente o que eu aprendi, né? Sobre contribuições e sobre como eu inseri isso na minha vida, né? E como que isso é uma prática, na verdade, né? É uma prática que a gente faz, que a gente adquire e põe em prática ao longo da nossa vida, né? Não é algo que a gente faz uma única vez, né? Não é um sentimento que a gente faz uma vez e tá bom. Não, isso é algo que a gente pratica ao longo da vida. A primeira coisa que eu aprendi é o sentimento que você tem que ter. É um sentimento de desprendimento, um sentimento de gratidão, né? Que tem que ser, e esse oferecimento tem que ser feito com prazer, um sentimento puro, né? Ele não pode ser feito com um sentimento do tipo obrigação. É uma obrigação minha doar. Não é esse sentimento que você tem que ter, é o sentimento de gratidão mesmo, de desprendimento. O R$1 doado com sentimento, ele tem mais virtude do que aquele R$1.000 doado por obrigação. O valor que você vai doar depende da sua condição financeira. As virtudes que você adquire... Opa, tem alguém com o áudio aberto. A virtude que você acumula não tem preço. Não é a quantidade de dinheiro que você doa que você vai acumular a virtude, mas sim o sentimento com que você faz e o desprendimento que você pratica, né? Uma primeira coisa também das primeiras coisas que eu aprendi é que a doação ela tem que ser primícia. O que isso quer dizer? Você tem que ser a primeira
parte que você separa. De um comerciante, a primeira venda que faz, de um agricultor, é a primeira parte da safra, a primeira parte da colheita. No meu caso, que sou funcionário, é a primeira parte do meu salário. Então, eu tenho ali a minha planilha, que eu controlo as minhas finanças, e eu tenho ali listado, né, tudo aquilo que eu gasto, né, que eu recebo. Então, quando tem a linha do meu salário, a primeira coisa que tem logo abaixo é a minha doação. É ali o meu oferecimento de culto de gratidão mensal, é o meu oferecimento de uísque quando tem, o oferecimento que eu faço para culto grupal, o meu goiushi para o templo, enfim, todos os goiushis e oferecementos que eu faço ao longo do mês, ele já é separado logo que eu recebo o meu salário. Então, eu ofereço a minha primícia, a minha primeira parte para o templo e para o sacerdote, né? Com um sentimento de gratidão. Se eu conquistei aquele salário, eu tive saúde, eu tive condições que muitas vezes não passam pela minha cabeça. Muitas vezes eu não tenho noção de todos os perigos que eu fui protegido, digamos assim, né? E que eu consegui ali trabalhar com tranquilidade, com paz e com saúde, né? Então, esse é o sentimento, né? Que a gente faz esse goiushi, esse ofusê. Eu queria falar um pouco também sobre, no meu caso específico aqui de casa, né? Eu tenho 2 filhos gêmeos pequenos, de 2 anos, né? E uma preocupação que a gente tem é o que a gente chama aqui de rotossozuko, né? Que é a herança religiosa, né? E um dos principais pilares da herança religiosa é o exemplo. Então, desde o nascimento, eles acompanham a gente no Oterá, né? Eles acompanham a gente no templo. E isso também a gente faz com o Goiushi Ofusê, né? A gente faz em nome deles também. A gente faz, assim como passou no vídeo, né? Que o Yonchi passou, a gente não combinou isso, tá? Eu nem sabia nem tinha assistido o vídeo, mas a gente faz também em nome dos nossos filhos, desde que eles nasceram. O Orei, né, que o Yonchi comentou agora há pouco, no dia que meus filhos nasceram, eu fiz Orei no Oterá, agradecimento pelo parto tranquilo. E também fiz o meu ofusê, o meu goiushi em agradecimento ao templo e aos sacerdotes que rezaram, né? Então, desde então, todos os ofusês, goiushis, né, ou campanhas que a gente participa, sempre em nome da família, todos da família. Eu faço, minha esposa faz, os meus filhos, óbvio, não trabalham, né, mas a gente faz em nome deles, porque eles têm que seguir o exemplo, eles têm que ver a gente fazendo. Então, isso é um exemplo também, né. E além disso, ainda na linha de dar o exemplo, eu e a minha esposa, a Karen, a gente é responsável por montar o Osonai, né, a oferenda ao altar sagrado, em dias de grandes cultos, né, e alguns cultos especiais também. E a gente sempre leva eles, né, nesses 2 anos, eles têm 2 anos e meio, desde que eles nasceram a gente leva eles para ver a gente montando, para ajudar a gente a montar, né, e também além disso, além dos nossos filhos, a gente também procura levar outras crianças, né? Quem é aqui do Nikkyoji conhece um pouco mais a gente leva a Nami, a gente leva a Miho Komura, a Nami Mori, a Chiaki também, filha do Correio Doshi, a Nobu, quando morava aqui também, né? Nobu-chan, Nobu Suzuki, e demais crianças, quando estão aqui, a gente faz questão, né, de ensinar, de mostrar como que faz, né? E do sentimento também de ofertar, né? Quando a gente vai comprar, a gente leva no mercado quando é possível, quando a gente traz a limpeza que a gente faz, né, naquilo que a gente vai oferecer, a gente limpa todos os produtos, frutas, legumes, enfim, e oferece ali, né? E sempre com sentimento, né? De desprendimento e de gratidão, né, que é o mais importante. Para finalizar minha fala, eu queria só poder mostrar 2 vídeos aqui que eu separei, e 2 fotos também, tá? Por favor.
Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Todos conseguem ver minha tela? Junte? Sim, Tá vendo sim, minha tela? conseguimos. Ok. Eu vou mostrar aqui 2 vídeos primeiro, que foram 2 vídeos que a gente fez no Grande Culto dos Jovens, que foi agora em julho aqui na Catedral Nikiode. Esse primeiro aqui é do meu filho. Bom, esse foi meu filho, né, fazendo, e a mesma coisa a gente fez com a minha filha também, né? Então, aqui o segundo vídeo. E aqui 2 fotos um pouco mais antigas. Essa primeira aqui tá Nobu, né? A Nami e a Miho Komura já tem alguns anos já. Isso a gente lá no antigo Nikiode, né? Montando o Osonai. Elas começaram aprendendo a montar o Osonai aqui na parte de baixo, né? E nesse dia elas fizeram as compras também com a gente, né? Então, a gente fez as compras, elas foram junto, a gente mostrou todo o processo, né, de oferecimento ali, como que ocorre, né? E uma foto um pouquinho mais recente, acho que esse foi um dos últimos Osonais que a gente fez na antiga Catedral Nikiode, e nesse dia estava só eu e a Nami. E aí aqui também a gente ensinando ela como que faz essa oferenda, né? Como que faz para deixar a cesta bonita, tudo elevada e digna, né, de ser apresentada ali num EISC, né. Bom, esse era o meu depoimento, né. Desculpa pelas gaguejadas, peço perdão pelo nervosismo aqui que eu transpareci um pouco, mas é que é bem emocionante a gente falar de um gorroco desse que a gente faz e também poder oferecer um pouco do nosso conhecimento sobre como fazer esse oferecimento, né? Seja financeiro, seja através de produtos, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, Gunsh? Arigatou gozaimasu. Pode abrir. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado, Stephen. Nossa, muito legal mesmo. Nossa, achei muito bonito a mostrar as crianças, né, há uns anos atrás e agora, né, também, falar, olha só, desde de bastante tempo ensinando elas, né, tenho certeza que vão guardar isso para sempre e vão levar esse sentimento também. Muito obrigado por compartilhar com a gente, Stephen. Arigatou gozaimasu. Ou deixa eu voltar para a parte do nosso encerramento. Nós já estamos chegando ao final da nossa apresentação de hoje. Vou só mostrar aqui as últimas partes. Em relação às ofertas, a parte das orações póstumas. No budismo, é muito importante para a gente, né, oferecer orações aos nossos antepassados, mas junto com essas orações, nós também acumulamos a virtude da oferta. E essa oferta é tanto o oferecimento, né, a gente pode oferecer as frutas, né, algo para o altar, como também a oferta que é feita ao monge, né, ao sacerdote. Tudo isso para libertar, né, a gente e o nosso antepassado da ganância. Brevemente, eu vou contar a história da origem, né, do culto póstumo, né? Ela vem de um discípulo do Buda, chamado Mokuren. O Mokuren era dito que ele tinha uma habilidade diferente. Ele conseguia realizar as coisas que ele imaginava, né? Então, se ele quisesse
olhar os outros mundos, ele conseguia. Se ele quisesse fazer coisas se manifestarem, ele conseguia. Ele era muito apegado à sua mãe. Quando a sua mãe faleceu, ele quis procurá-la. Então, ele começou lá nos mundos superiores, né? Procurou ela lá no mundo de Buda. A mãe dele não estava lá. Procurou ela no mundo de Bosatsu. Ela não estava lá. Procurou ela, né, nos outros mundos, né? E foi descendo, né? Erudição, absorção, celestial, humano. E não encontrava a mãe dele, né? Até que ele desceu aos mundos inferiores, né? Ele só foi encontrar a mãe dele no mundo dos famintos. É dito que nesse mundo a pessoa sofre de tal forma que é como se ela tivesse uma barriga bem grande, mas uma garganta bem fina, né? da espessura de uma agulha. Então ela sempre quer alguma coisa, ela quer comer, ela quer alguma coisa, mas ela não consegue saciar a sua vontade, né? É um mundo da ganância. Ele, vendo a mãe dele naquele estado de sofrimento, ele desejou, né, que comida, né, se manifestasse, né, para que ela pudesse se alimentar, mas quando ela tentava comer, aquela comida pegava fogo, né? Então ele procurou o Buda, né, e pediu a orientação do Buda, né? O que eu posso fazer para tirar minha mãe desse sofrimento, né? Ela tá nessa situação. O Buda então explicou para ele, né, que a mãe dele, durante vidas e vidas, ela sempre foi uma pessoa gananciosa, uma pessoa que era muito ligada, né, com dinheiro, né, e ela inclusive tinha um mercado, né, e ela roubava na balança, né, do mercado, né, para poder ganhar mais dinheiro, né? E o Buda falou que por causa disso é que ela está nessa situação, né? Ela está presa a essa ganância ainda, né? Por isso ela está nesse mundo, né? E o Mokoren perguntou o que ele poderia fazer então. Aí o Buda disse, é só através da virtude da oferta é que você consegue libertar a sua mãe dessa condição, né? Então, faça, né, a oferenda, faça as ofertas, né? Faça a oferta aos monges, né? E dessa forma você vai libertar ela, né? Então, eles fizeram um culto póstumo, né? Ofereceram as virtudes da oração para a mãe dele e também as virtudes da oferta. E dessa forma ela se libertou desse mundo da fome, desse mundo da ganância, né? E aí surgiu então, né, essa prática, né, de você fazer orações e oferecimentos em nome dos seus antepassados, né, justamente para poder libertar a alma deles dessa condição, tá bom? Bom, em relação aos tipos, né, de oferecimentos para orações póstumas, eu vou deixar para que vocês possam ler com calma depois, tá bom? Bom, agora para quem ainda tem muita dificuldade, né, e pensa, mas eu não consigo fazer nenhum tipo de oferta, né? Eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho condições, né? Eu não tenho tempo. Essas aqui são os 7 tipos de ofertas que não custam nada. Só brevemente, né? Ofertar um olhar, né? Ofertar um olhar sereno, gentil, observar e orientar. Ofertar um sorriso, não fazer cara feia, né? Demonstrar um semblante amigável. Ofertar palavras dóceis, perguntar se está tudo bem, transmitir palavras de conforto. Ofertar o seu corpo, né? Usar, né, o próprio corpo para ajudar as pessoas, né? Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode fazer isso, né? Ofertar o sentimento, né? Se preocupar com as pessoas de coração, né? Ofertar, né, um assento, por exemplo, ceder um lugar no ônibus, né, ter esse cuidado, né, ceder a sua ocupação para as outras pessoas, e ofertar a residência, né, que é ceder a sua residência para a realização de um culto, assim todos podem acumular virtudes lá também, né? Então, esses tipos de oferta qualquer pessoa pode fazer. Então não há desculpa, né, para dizer que eu não posso fazer oferta nenhuma, né? Eu não tenho condição
Nenhuma, né? Todos nós temos, né? Para finalizar, né, eu gostaria de falar sobre uma historinha antiga também, que é sobre o Badai e a sua irmã. Neste país, se mandassem citar alguém famoso, certamente diriam Badai. Badai e sua irmã eram considerados muito ricos. Porém, o tanto que eles tinham de dinheiro, eles também tinham de mesquinhez. Eram pessoas muito mesquinhas. Quando eles eram avarentos, até as crianças do reino sabiam, né, e davam risada deles, né? O Buda, várias vezes, tentou se aproximar desses dois para ensinar-lhes alguma coisa, mas para não terem que fazer nenhum tipo de oferta, eles fugiam do Buda, né? Tinham sentinelas que informavam quando o Buda e seus discípulos se aproximavam. E assim, sabendo, né, que o Buda estava por perto, eles fugiam, né? Certo dia, os discípulos de Buda, Kasho, a gente viu numa história atrás, né, o Kasho, Anand e Mukuren, quando peregrinavam em meio à multidão, encontraram com o Badai e gritaram: Senhor Badai, somos discípulos de Buda, por favor, oferte-nos um pouco de comida. Assim como para qualquer pessoa, né? Me faça uma oferta, né? Acumule essa virtude. Ele foi surpreendido, né? E ele pensou: esses monges me encontraram, né? Agora eu terei que ofertar algo, né? Eles são respeitados por todo mundo e tem muita gente observando, né? Então, pensando assim, né? Com muita má vontade, ele ofertou 3 bolinhos, né? Para eles. Representando os discípulos, né? O Mokuren, a gente viu numa história passada também ele, né? Para demonstrar a nossa gratidão, vamos ensinar-lhe uma forma de ofertar sem gastar dinheiro, né? E ele ficou muito interessado. Ele falou: nossa, se tiver uma forma de ofertar sem gastar dinheiro, então eu só vi vantagem, né? Me diz logo, né? Como que eu faço isso, né? A forma que existe de ofertar sem gastar dinheiro é ofertar o Dharma, ou seja, é propagar os ensinos de Buda para as outras pessoas, né? A virtude dessa oferta é superior a qualquer outra, né? E o Badai, ele ficou muito contente quando ele ouviu isso, né? Pois o que lhe importava era gastar o dinheiro, né? Mas ele pensou: se for assim, eu posso, né? Logo no dia seguinte, né, ele colocou em prática, né? Então, reuniu todos os dias, né, os seus funcionários e todas as pessoas que ele encontrava, e ele transmitia o ensinamento de Buda, né? Então ele começou a fazer isso com muita alegria, né, direto, né? Por outro lado, outro discípulo de Buda ainda passava dificuldade para receber alguma oferta da irmã do Badai, que ela também era tão mesquinha quanto ele. Quando ele chegou na casa da irmã do Badai, ela estava acabando de preparar alguns bolinhos de arroz. E ele então pediu: por favor, me faça a oferta de um desses bolinhos, você acumulará uma grande virtude. Mas ela, como era muito mesquinha, né, ela respondeu: eu não tenho nada, né, para dar para os outros, não, vai embora, né? Entretanto, né, quando as pessoas viram, né, essa atitude dela, né, todo mundo começou a olhar, ela ficou envergonhada, né? Ela falou: não tem jeito, né? Eu vou ter que ofertar alguma coisa, né? Aí ela pensou: então eu vou ofertar o menor bolinho de todos, né? Já que ela estava tão cega pela avareza, né? Por menor que fosse o bolinho, ela ainda achava que era grande. Então, mesmo que ela pedisse para o monge escolher um bolinho, né? Pega o menor. Ele escolheu e falou: não, esse aí é grande ainda, né? Aí ele falou: então tudo bem, eu vou chamar o Buda. O Buda não mente. E com certeza ele vai pegar o menor bolinho. Ela falou: então tudo bem, então pode chamar o Buda, né? Aí, chegando o Buda, né? Ele já sabendo, né, de qual era a intenção dela, o Buda falou: não se preocupe, eu não vou mentir. Eu vou pegar o menor bolinho. Esse aqui é o menor bolinho. Ela falou: então tá bom, né? Então, se o Buda está dizendo, deve ser verdade, né? Pode ficar com esse bolinho, né? Concluída, né, então, essa ação,
ela recolheu rapidamente, né, os outros bolinhos, né? E o Buda elogiou o esforço dos discípulos, né? Ó, mesmo com má vontade, o Badai, né, que sempre fugiu, ele começou a acumular virtudes, né? E a sua irmã, né, também, mesmo com muita dificuldade, fez uma oferta, né? Além disso, né, seguindo as orientações, eles passaram, né, a transmitir o Dharma para as outras pessoas. E a sua irmã, movida pela ambição, né, de querer mais para si e querer ter certeza desse resultado, passou a acreditar no Buda. Então isso também é algo maravilhoso, mesmo que seja um gesto muito pequeno, caracteriza um certo desprendimento e o início da fé, né? Portanto, deve ser valorizado, né? Sabendo, né, da atitude dos irmãos, né, o rei daquela cidade, né, ele ficou sabendo, falou, nossa, o Badai e a irmã fizeram oferendas ao Buda? Não acredito nisso. Ele foi pessoalmente visitar os dois e levou-lhes algum presente, né? Eles ficaram tão felizes ao verem, né, o rei, né, elogiar eles, né? Olha, parabéns, nossa, fiquei sabendo que vocês fizeram uma oferta para o Buda. Nossa, eu estou realmente impressionado. Ficaram tão felizes que o Badai falou, pode deixar comigo que eu vou fazer qualquer tipo de oferta que tiver que fazer. E a irmã também falou, pode deixar comigo, da próxima vez eu vou oferecer 2 bolinhos, né? E assim eles iniciaram, pelo menos, né, o seu caminho na prática da fé, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação nesse curso de hoje. Fiquei muito contente com a presença de vocês. Só para a gente poder fechar hoje, né, eu gostaria de pedir, né, para que todos, né, por favor, procurem o seu templo, né, o templo mais próximo, e façam alguma oferta. Pratiquem isso. A gente viu bastante coisa hoje, né? Mas, na verdade, você só vai conseguir entender isso de verdade, não é por texto, né? Não é pelo que a gente está falando. É quando você fizer com esse sentimento verdadeiro, né? O kokorozashi, né? Então, não é questão de quantia. Tem gente que pergunta, né? Quanto que eu tenho que fazer? A gente jamais vai falar isso. É o quanto você sentir que você fez de coração. Se a pessoa pega, vou fazer isso aqui, tá bom, né? Se não foi verdadeiramente, né? Se não foi de coração, né? Foi com esse sentimento ainda mesquinho, não tem muita virtude, né? Mas se você fizer, né, independente da quantia, mas sentir que não, essa quantia que eu estou fazendo, né, ou esse esforço que eu estou oferecendo, é o melhor que eu posso fazer. É realmente para aliviar o meu coração. A virtude é muito grande. Então, como eu disse lá no começo, por favor, deixe de lado qualquer preconceito que você tenha em relação às ofertas e às doações. E entenda que para o budismo primordial, as ofertas, as doações, são uma forma de nós acumularmos virtudes, da gente se desprender da ganância e assim a gente conseguir melhorar, seguir o caminho de Buda e atingir a iluminação. Então começa por aí, começa pela oferta. Se você começar a praticar a oferta todos os dias, de alguma forma, sempre tem um jeito. A gente viu várias formas aqui, né? Sempre tem um jeito de você praticar a oferta. Tenha certeza que muita coisa vai melhorar e você vai entender o real sentido dessa oferta também, né? Não é porque eu moro aqui, né? Mas eu queria falar que a Catedral Nikkyoji está oferecendo uma oportunidade de oferta especial. Como todos sabem, nós inauguramos a Catedral recentemente, uma obra maravilhosa. A gente recebe aqui por dia 20, 50 pessoas, né? Agora nessa época que a gente tem a exposição das fotos, né, de Hiroshima e Nagasaki, a gente recebe 115, às vezes até 200 pessoas. Hoje vieram 3 turmas, né, de colégios. Todo mundo fala, que maravilhoso, a catedral está maravilhosa, mas a gente ainda precisa, né, falta um pouquinho para a gente conseguir terminar de pagar, né? E a gente está com essa campanha para quitação do saldo das obras. Todos podem participar, tem várias modalidades, né, também. Você pode falar, eu não consigo fazer tanto, né? Mas o que você puder fazer, né? Tem a cota prata, a ouro, a diamante, né? E é em 24 vezes, né?
Então, é uma forma também de doar. Existem várias formas, tá bom? Encontre, por favor, uma forma que você possa fazer, mas não deixe de fazer, né? Não caia, né, na questão não seja mesquinho, né? E não fique preso, né, à ganância. Faça a oferta, faça a doação, a oferenda, seja uma doação monetária, seja a doação do seu tempo, do seu esforço físico, que você vai receber muitas virtudes e alegria com isso também, tá bom? Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Que teve uma pessoa que durante o curso pediu Pix e já praticou o que aprendeu aqui hoje, hein? Pediu Pix falando assim, ó, foi o Alfredo José. Ele quis fazer um agradecimento de uma oração que ele fez e o Gorrozinho abençoou ele hoje. Olha só, que maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada, Alfredo. Já colocou em prática, já nos inspira todo mundo aqui fazer da melhor maneira. Arigatou Gyonshi pela aula de hoje. Pessoal, lembra de colocar a presença aqui no link, tá? Onegai shimasu. E obrigado por todo mundo estar presente. Arigatou gozaimasu. Bom, eu vou fazer a oração de encerramento. Aí enquanto isso, a gente pode dar tchau. Arigatou gozaimasu. Essa. Muito obrigado. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo. Mushirai Hobozai Shometsu Konjin Yoribushin ni Tarumade Amochitate Matsuru Homon no Honzon Homon no Kaidan Homon Jiyo Happon Shoken Jogyo Shoren Honin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. A gente se vê por aqui. Arigatou gozaimasu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Arigatou a todos. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão, meu. Gratidão, Guilherme. Essa é uma que fala assim. Essa é uma aula, hein? Foi uma maravilhosa aula. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada.